Meu irmão, minha irmã, receba isso com fé, porque esta palavra não chegou até você por acaso. Esta oração não encontrou a sua casa por acidente, e este momento não é apenas mais um instante comum da sua vida. E antes mesmo de continuarmos, se o seu coração já percebe que existe algo santo se movendo aqui, permaneça comigo nesta comunhão. Inscreva-se neste canal como quem decide não caminhar sozinho. Deixe o seu like como um sinal de concordância com a presença de Deus sobre esta mensagem. Escreva nos comentários o seu pedido de oração ou até mesmo uma palavra de fé, porque quando você manifesta a sua fé, você também se posiciona espiritualmente diante daquilo que o céu está liberando. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de socorro, porque há pessoas que estão por um fio e podem ser alcançadas pela misericórdia de Deus através de um simples envio. E, se em algum momento desta ministração o seu coração for tocado com gratidão sincera e você sentir paz nisso diante do Senhor, saiba também que o Pix deste canal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não como peso, não como obrigação, não como troca espiritual, mas como uma semente voluntária de amor e cooperação com esta obra, para que esta palavra continue sendo liberada diariamente, alcançando lares, restaurando famílias e levando direção, consolo e esperança a vidas que necessitam urgentemente da presença de Deus. Agora, abra o coração, porque neste exato momento, enquanto os seus olhos percorrem estas linhas e a sua alma tenta se manter firme em meio ao cansaço, ao medo, à pressão, às contas, às portas fechadas, às respostas que não chegam, às noites mal dormidas e à sensação dolorosa de que existe algo travando tudo ao seu redor, o céu já começou a se mover ao seu favor. Deus Pai, o Senhor dos Exércitos, já ordenou socorro ao seu respeito, e sob a autoridade santa e absoluta de Jesus Cristo, os arcanjos do Altíssimo se movem agora em missão sobre a sua vida. Miguel se levanta como guerreiro contra tudo o que guerreia contra você. Gabriel desce com luz, resposta e direção para aquilo que parecia impossível de entender. Rafael se aproxima como bálsamo santo para tocar as áreas feridas, cansadas e esmagadas da sua alma. Sinta agora, pela fé, que algo está acontecendo no invisível. Sinta agora que a sua casa não está abandonada. Sinta agora que o seu nome não foi esquecido diante do trono. Há asas em movimento, a ordem saindo do céu, a proteção sendo posicionada nos cantos da sua casa. Há cerco divino ao redor da sua família, e aquilo que parecia bloqueio final será confrontado pela intervenção sobrenatural do Deus que nunca perde uma batalha. Talvez por muito tempo você tenha tentado explicar tudo apenas pelo que os seus olhos conseguem ver. Talvez tenha olhado para a sua conta, para o seu trabalho, para a sua família, para as portas que se fecharam, para a humilhação de pedir ajuda, para o medo de não conseguir pagar o que precisa, para o peso de depender de pessoas, para a angústia de ver oportunidades escaparem das suas mãos, e tenha concluído que tudo é apenas azar, ciclo ruim, fase difícil ou resultado de erros passados. Mas hoje, o Espírito do Senhor quer abrir os seus olhos para entender que existem lutas que são visíveis e existem batalhas que são invisíveis. Existem travas que se manifestam no natural, mas que nasceram num ambiente espiritual de opressão, medo, confusão, desgaste, ataque mental, roubo de paz, perda de discernimento e enfraquecimento da fé. Nem todo bloqueio financeiro é apenas número. Nem toda escassez é apenas matéria. Muitas vezes o inimigo sabe que, se conseguir esmagar a mente, roubar a esperança, produzir confusão, alimentar a ansiedade, gerar impulsividade, minar a coragem e cansar o coração,
Ele conseguirá afetar também as decisões, os caminhos, a perseverança e até a capacidade de enxergar a provisão de Deus. É por isso que o céu entra em ação não somente para trazer recursos, mas para restaurar a pessoa inteira. Deus não está tratando apenas com o seu bolso. Deus está tratando com a sua mente, com a sua paz, com a sua direção, com a sua força e com o seu destino. E por isso, Miguel, Gabriel e Rafael se movem em conjunto, cada um em sua missão celestial. Cada um obedecendo à voz do Altíssimo, cada um cooperando para que o propósito de Deus prevaleça sobre a sua vida. Olhe pela fé para o ambiente espiritual ao redor da sua casa neste momento. Talvez do lado de fora exista silêncio, talvez os vizinhos não percebam nada, talvez os cômodos pareçam os mesmos, talvez as paredes sejam as mesmas de ontem, talvez a mesa ainda carregue as preocupações acumuladas de tantos dias, mas no invisível há uma movimentação que você precisa discernir. Nos cantos da sua casa, o Senhor posiciona a guarda, sobre a entrada, sobre as janelas, sobre o quarto onde você chora em segredo, sobre a cama onde você luta contra a insônia, sobre a mesa onde as contas foram empilhadas, sobre o lugar onde você se ajoelha, sobre os caminhos por onde seus filhos passam, sobre o portão por onde sua família entra e sai, a vigilância celestial sendo estabelecida. O Salmo 34 declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Isso não é poesia vazia, isso é realidade espiritual. Acampar não é passar de vez em quando. Acampar é permanecer. Acampar é cercar. Acampar é estabelecer presença contínua. Acampar é dizer ao mal: daqui você não passa sem confronto. E quando o Senhor faz o seu anjo acampar, Ele revela que o seu cuidado não é eventual, é constante. Hoje, pela fé, receba a revelação de que Deus não enviou proteção temporária para a sua vida. Ele está levantando ao seu redor um cerco de guarda, um ambiente de livramento, uma muralha invisível de presença. E nesse cerco celestial, Miguel vigia como guerreiro, Gabriel ilumina como mensageiro e Rafael consola como ministro de cura. O Salmo 91 também precisa entrar profundamente no seu coração hoje, porque ali o Senhor não apenas promete abrigo, Ele promete uma cobertura que toca os detalhes dos caminhos. Quando a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que o guardem em todos os seus caminhos, o céu está revelando algo precioso. Os anjos não foram enviados apenas para momentos de culto, não foram enviados apenas para eventos extraordinários, não foram enviados apenas para crises aparentes. Eles recebem ordem para guardar caminhos. Caminhos são decisões. Caminhos são percursos. Caminhos são processos. Caminhos são conversas que você terá. Caminhos são oportunidades que surgirão. Caminhos são contratos, deslocamentos, tentativas, entrevistas, recomeços, negociações, rotinas, viagens, encontros e escolhas. E quando Deus diz que dará ordem aos seus anjos para guardar os seus caminhos, Ele está dizendo que o seu cuidado alcança o cotidiano, alcança a agenda, alcança o invisível por trás das circunstâncias, alcança aquilo que você nem percebe. Filho e filha do Deus Altíssimo, receba isso agora. O Senhor não está olhando a sua vida de longe. Ele está emitindo ordens específicas ao seu respeito. Há uma ordem celeste saindo do trono para que Miguel combata aquilo que tenta bloquear os seus caminhos. Há uma ordem celeste para que Gabriel ilumine a mente e destranque aquilo que foi confundido. Há uma ordem celeste para que Rafael restaure o que a dor e o desgaste quase destruíram dentro de você. O céu não está parado. O céu recebeu comando. E quando o trono fala, o inferno não pode impedir o cumprimento final da vontade de Deus.
Talvez você tenha pensado que o bloqueio financeiro da sua vida é só a falta de dinheiro, mas hoje o Senhor quer mostrar que o bloqueio mais perigoso é aquele que primeiro tenta te convencer de que nada vai mudar. O inimigo sabe que, quando ele consegue roubar a esperança, ele já enfraqueceu metade da batalha. Por isso, tantas pessoas, antes mesmo de receberem um não, já desistem por dentro. Antes mesmo da oportunidade chegar, já se consideram incapazes. Antes mesmo de orar com fé, já se convencem de que Deus está demorando demais. Antes mesmo de tentar outra vez, já sentem um cansaço paralisante. E é nesse terreno que a guerra invisível se intensifica. Há ataques que vêm como medo de arriscar. Há ataques que vêm como culpa do passado. Há ataques que vêm como sensação de indignidade. Há ataques que vêm como comparação. Há ataques que vêm como vergonha, impulsividade, autossabotagem, distração, desânimo e distrações repetidas que te fazem perder o foco da direção correta. Mas hoje Miguel entra em cena como o grande guerreiro do céu. Sinta pela fé a atmosfera mudar. Sinta a imponência do céu se levantando. Sinta o som das batalhas invisíveis. Miguel não vem com delicadeza de hesitação. Ele vem com autoridade de guerra, não por vontade própria, mas porque o Deus Pai o envia em nome de Jesus Cristo para confrontar aquilo que se levantou contra você. Correntes espirituais, ciclos de derrota, opressões que sugam a paz, laços emocionais com o fracasso, sentenças de escassez repetidas dentro da família, invejas, palavras malignas e armadilhas ocultas, tudo isso é confrontado quando o grande príncipe guerreiro se levanta em favor dos servos do Senhor. É impossível falar dessa guerra sem lembrar Daniel 10, porque ali o céu abriu uma janela para mostrar aquilo que normalmente os olhos humanos não veem. Daniel orou, jejuou, buscou o entendimento, e a resposta não deixou de existir só porque demorou a aparecer. A resposta foi liberada, mas havia batalha no caminho. Isso é poderoso demais, porque ensina que demora não significa abandono, e silêncio não significa ausência de ação. Muitas pessoas estão sofrendo porque interpretam o tempo de espera como rejeição divina, quando na verdade existem guerras invisíveis acontecendo enquanto a oração sobe. Em Daniel 10, o mensageiro revela que foi resistido e que Miguel veio para ajudar na batalha. Veja a profundidade disso. O céu luta pela resposta que vai chegar até o servo que ora. Existe confronto espiritual em torno da liberação de entendimento, direção e cumprimento da palavra. Quantas vezes você achou que Deus tinha se esquecido de você, quando, na verdade, Miguel estava pelejando em regiões invisíveis por causa daquilo que o Senhor já tinha determinado para a sua vida? Quantas vezes você pensou que a provisão não viria, que a resposta não viria, que a mudança não viria, quando o céu já estava se movendo numa guerra que você não conseguia perceber? Hoje, o Espírito Santo quer tirar de você a interpretação errada da demora. Nem toda demora é negação. Em muitos casos, a demora é o cenário onde Deus está revelando que existe batalha, porque existe algo valioso em rota de chegada. E quando Miguel entra na guerra, o objetivo final não é só vencer um inimigo, mas abrir caminho para que a vontade de Deus se cumpra plenamente. Receba essa imagem espiritual dentro do seu coração. Enquanto você chorava, sem saber como continuaria, Miguel não estava indiferente. Enquanto você se sentia pequeno diante das contas, das ameaças, das pressões e da insegurança, Miguel se levantava como comandante dos exércitos celestiais, rompendo no invisível fortalezas que tentavam fechar os seus caminhos. Talvez você não tenha ouvido o som, mas houve choque de espadas espirituais. Talvez você não tenha visto a movimentação, mas houve confronto nas regiões invisíveis. Talvez você só tenha sentido cansaço, mas o céu estava em guerra.
Miguel confronta principados de confusão, enfrenta estruturas de opressão, corta cadeias espirituais que tentam manter uma pessoa em estagnação e faz isso sob a soberania do Deus Altíssimo. Quando Miguel se move, a casa sente alívio, a mente volta a respirar, a coragem desperta, o medo recua, o ambiente muda. Não porque Miguel seja a fonte, mas porque ele serve ao Deus que é a fonte. Não porque Miguel decida sozinho, mas porque o Pai o envia. E Jesus já conquistou a autoridade absoluta sobre todas as potestades. Por isso, neste instante, eu quero que você receba a força desta verdade. Não existe ataque invisível maior do que a ordem visível e invisível que sai do trono de Deus. Não existe bloqueio tão antigo que o Senhor não possa quebrar. Não existe corrente tão pesada que Miguel não possa confrontar quando o Altíssimo ordena. Não existe trama tão bem escondida que a espada do céu não possa atingir. O inimigo pode ter se levantado, mas ele não é soberano. Quem reina é o Senhor. E quando a guerra está intensa, o coração também precisa de direção, porque não adianta apenas vencer uma batalha se a alma continuar perdida dentro de si mesma. É aí que Gabriel entra com brilho santo na narrativa da sua vida. Depois da atmosfera bélica e majestosa de Miguel, perceba agora a luz que atravessa a escuridão como uma palavra viva vinda do trono. Gabriel é o mensageiro da revelação, da direção, da clareza, do anúncio que rompe a noite interior. Ele não vem para confundir ainda mais. Ele não vem para produzir peso. Ele vem com a missão de iluminar aquilo que estava coberto por névoa. Quantas pessoas estão financeiramente bloqueadas porque perderam a direção? Estão cansadas demais para discernir. Estão feridas demais para ouvir. Estão traumatizadas demais para confiar. Estão cercadas de vozes contraditórias, conselhos precipitados, impulsos errados e ansiedade constante. E nesse caos, Gabriel é enviado para trazer luz. Quando Gabriel se move, a mente começa a clarear. Quando Gabriel se move, o coração começa a entender que Deus ainda fala. Quando Gabriel se move, caminhos esquecidos voltam a aparecer. Ideias adormecidas são despertadas. Decisões confusas ganham discernimento. E o que parecia parede se revela apenas como porta ainda não compreendida. Sinta agora, meu irmão, minha irmã, como se uma janela estivesse se abrindo dentro da sua alma. Sinta agora um sopro de esperança entrando onde antes havia apenas sufoco. Gabriel é o mensageiro que anuncia começos quando tudo parecia improdutivo demais para recomeçar. Lucas 1 nos mostra exatamente isso de forma maravilhosa. Gabriel não foi enviado a uma história já resolvida, mas a cenários humanamente improváveis. Ele chega quando o natural parecia esgotado, quando o raciocínio humano tinha limites, quando a lógica não explicava o que Deus estava prestes a fazer. Ele anuncia a Zacarias, ele anuncia a Maria, e em cada anúncio há uma quebra de impossibilidade. Isso é muito importante para você hoje, porque talvez o seu coração tenha concluído que certas áreas da sua vida chegaram tarde demais, secaram demais, fecharam demais ou complicaram demais. Talvez você tenha dito internamente: para mim, não tem mais jeito, eu já errei demais, já perdi demais, já fui humilhado demais, já tentei demais. Mas Lucas 1 revela que quando Deus envia Gabriel, o anúncio do céu não depende da limitação da terra. O que Deus fala não nasce da probabilidade humana, nasce da vontade soberana do Pai. Receba isso com fé. Há respostas que não estão nascendo da sua força, estão nascendo da palavra de Deus liberada ao seu respeito. Há recomeços que não dependem da lógica do ambiente, dependem da voz do Senhor atravessando o ambiente. Há liberações que não dependem da opinião de quem duvidou de você, dependem do anúncio vindo do trono. Gabriel hoje toca esta mensagem para lembrar você de que Deus ainda envia resposta. Deus ainda confirma caminhos. Deus ainda surpreende o impossível. Deus ainda
visita cenários de esterilidade e produz vida onde ninguém esperava mais nada. Talvez o seu bloqueio financeiro também seja um bloqueio de visão. Talvez você tenha condições, dons, possibilidades e até oportunidades ao redor. Mas a confusão mental, a opressão emocional e o peso acumulado te impediram de perceber. Por isso, Gabriel não apenas anuncia, ele também esclarece. Ele ajuda o coração a discernir a estação. Ele traz compreensão espiritual para o que está acontecendo. Ele alinha a alma à voz do Pai. E isso tem impacto direto na vida prática, porque uma pessoa em confusão toma decisões precipitadas, aceita portas erradas, rejeita direções certas, se prende a medos antigos e gasta a energia em rotas que não têm a bênção de Deus. Mas quando Gabriel entra em ação, ele não apenas fala, ele ilumina. O quarto da alma se enche de uma luz que não vem do mundo. A mente, antes abafada, começa a respirar. A ansiedade, antes dominadora, começa a recuar. O ruído, antes ensurdecedor, começa a perder força. E onde havia trevas de incerteza, passa a existir clareza, passo a passo, direção após direção. Não significa que tudo será resolvido sem processo, mas significa que você deixará de caminhar às cegas. Gabriel é enviado para que você não trate como acaso aquilo que é direção divina. Ele é enviado para confirmar dentro de você que Deus ainda governa a história, ainda aponta saídas, ainda organiza encontros, ainda abre conversas, ainda revela estratégias, ainda prepara respostas que ninguém consegue fabricar sozinho. Agora perceba como Miguel e Gabriel não se contradizem, mas se completam. Enquanto Miguel guerreia contra as forças que tentam prender, Gabriel libera entendimento para que você saiba caminhar. Enquanto Miguel confronta o que se ergue contra a sua casa, Gabriel traz a palavra certa para dentro da sua mente. Enquanto Miguel repele o mal que ameaça, Gabriel revela a rota pela qual a provisão, a paz e a restauração irão chegar. E tudo isso acontece porque o céu não está trabalhando em fragmentos isolados, mas em perfeita harmonia sob o governo do Deus Altíssimo. O que Deus quer fazer com você não é só arrancar o peso do mal, é também colocar a sua vida debaixo de uma nova clareza. É por isso que hoje esta mensagem não é apenas uma oração de livramento, é também uma ministração de alinhamento. Deus quer quebrar bloqueios, sim, mas também quer curar percepções, restaurar fé, tratar feridas, purificar motivações e reposicionar o seu coração. Porque não basta apenas receber portas abertas, se a alma continuar perdida dentro de dores não tratadas. É aí que Rafael começa a se aproximar com a suavidade santa de quem traz bálsamo vindo do céu. Depois da guerra de Miguel e da luz de Gabriel, chega a presença restauradora de Rafael. Sinta agora a atmosfera ficar mais acolhedora. Sinta como se o céu inteiro se inclinasse com ternura sobre as partes de você que ninguém vê. Há feridas que não sangram por fora, mas doem por dentro há muitos anos. E Rafael, servo fiel do Altíssimo, é instrumento de Deus para tocar justamente essas áreas escondidas. Muita gente fala de provisão sem falar de cura, mas Deus sabe que existem pessoas que não conseguem sustentar uma bênção porque estão emocionalmente quebradas. Existem pessoas que sabotam oportunidades porque carregam traumas profundos. Existem pessoas que até recebem portas abertas, mas sentem tanto medo de perder que agem precipitadamente. Existem pessoas que não conseguem administrar paz porque viveram tempo demais em guerra interior. E por isso, Rafael é tão necessário na jornada. Ele aparece como ministro de cura, consolo, restauração e bálsamo. Ele caminha ao lado do cansado, toca memórias adoecidas, visita traumas escondidos, alivia culpas, consola humilhações, fortalece o corpo abatido, ampara a alma exausta e derrama renovo sobre áreas que estavam anestesiadas pela dor.
Hoje, Deus quer que você entenda. Nem todo bloqueio financeiro será quebrado apenas com uma porta externa. Há bloqueios que precisam ser quebrados com cura interior. Há escassezes que se alimentam da culpa, da vergonha, da sensação de indignidade, do medo de prosperar, do medo de se expor, do medo de falhar de novo. Rafael entra exatamente nesses lugares, não para te condenar por estar ferido, mas para te tratar com paciência santa. Receba agora a ternura do céu. Receba agora a visitação de consolo. Receba agora a cura que começa na alma e se derrama sobre a mente, sobre o corpo, sobre o sono, sobre a coragem e sobre a capacidade de crer novamente. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Que revelação poderosa! O texto não apresenta os anjos como figuras decorativas do imaginário religioso, nem como símbolos poéticos vazios. Ele os apresenta como ministros enviados. Enviados por quem? Por Deus. Enviados para quê? Para servir, auxiliar, cumprir ordens divinas, cooperar com os desígnios do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Isso precisa entrar profundamente em você hoje, porque talvez o seu coração tenha se acostumado a viver como se estivesse desassistido no meio do caos. Mas a palavra revela que existe ministério celestial em favor daqueles que pertencem ao Senhor. Há serviço angelical acontecendo ao redor de quem herda a salvação em Cristo. Não se trata de substituir o lugar de Deus. Não se trata de exaltar criaturas acima do Criador, mas de reconhecer a riqueza do cuidado divino. Deus é tão minucioso em seu amor que mobiliza seus ministros espirituais a favor dos seus filhos. Isso significa que você não luta sozinho. Isso significa que quando ora, existe resposta em movimento. Isso significa que o Pai não apenas escuta, ele age. E nessa ação, Miguel serve guerreando, Gabriel serve anunciando e clareando, Rafael serve curando e restaurando. O Deus que te salvou em Jesus também cuida do seu caminho, da sua casa, do seu coração, das suas noites e das suas batalhas com recursos visíveis e invisíveis, humanos e celestiais, temporais e eternos. Receba isso com reverência e fé, a serviço do céu ao seu redor. O inimigo sempre tenta convencer a pessoa de que a vida dela está entregue ao acaso, que a casa dela está exposta, que a família dela está vulnerável, que os filhos dela caminham sozinhos por um mundo cruel, que a mente dela é território fácil para ataques e que os sonhos dela já foram corroídos pela demora. Mas a palavra desmonta essa mentira quando une Salmo 91, Salmo 34, Daniel 10, Lucas 1 e Hebreus 1. Veja a harmonia. Deus ordena anjos para guardar caminhos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Há batalhas invisíveis nas respostas liberadas do céu. Gabriel traz anúncios e direções em tempos improváveis, e os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos salvos. Tudo isso forma um retrato poderoso do cuidado divino. Não é uma fé infantil que ignora a realidade das dificuldades. É uma fé madura que reconhece a realidade das dificuldades, mas enxerga acima delas a soberania do Deus que envia socorro. Por isso, hoje, quando você pensar no seu lar, não pense apenas em paredes. Pense num território visitado pela presença de Deus. Pense em anjos posicionados. Pense em Miguel guardando contra investidas malignas. Pense em Gabriel soprando direção para decisões familiares. Pense em Rafael derramando paz sobre os relacionamentos feridos dentro de casa. Pense no Senhor estabelecendo em torno do seu nome uma blindagem espiritual que o mal não consegue atravessar sem confronto. E mesmo que existam lutas reais, receba a certeza de que elas não serão enfrentadas por você sozinho. Talvez
uma das áreas mais atacadas da sua vida tenha sido a mente. Quantas noites você deitou e, em vez de descansar, entrou numa batalha silenciosa contra pensamentos de fracasso, contas, medo do amanhã, lembranças de erros, vergonha de situações vividas, insegurança sobre decisões e um peso tão grande que nem conseguia explicar. Essa é uma das frentes mais cruéis da guerra invisível, porque ela tenta te desgastar por dentro antes mesmo que qualquer porta externa se abra. Mas hoje, o Senhor quer trazer o alívio da sua presença à sua mente. Miguel se levanta contra as opressões que insistem em atormentar os seus pensamentos. Gabriel traz luz para a confusão mental e devolve discernimento onde a ansiedade tentou dominar. Rafael derrama consolo sobre a mente cansada, como um óleo santo que desce suavemente sobre a cabeça e acalma o interior. O Salmo 91 diz que você não precisa temer o terror noturno. Isso é mais profundo do que parece. O terror noturno não é só o perigo do lado de fora, é também a angústia que cresce no silêncio da madrugada. É o medo que tenta ganhar voz quando tudo está escuro, é a sensação de desproteção quando ninguém mais está acordado. Mas o Senhor diz que aguarda inclusive para a noite. Receba isso. As suas madrugadas não estão desassistidas. Os quartos da sua casa não estão vazios de cuidado. Os momentos em que você acha que está sozinho podem ser justamente os momentos em que o céu está mais intensamente guardando você. E porque esta palavra tem como tema a quebra de todo bloqueio financeiro, eu preciso falar com autoridade espiritual sobre aquilo que muitas pessoas evitam dizer. Existem travas financeiras que são alimentadas por ambientes de contenda, por palavras negativas repetidas, por desordem emocional, por medo constante, por decisões tomadas debaixo de pressão, por influência de inveja, por portas abertas ao desespero, por alianças com a incredulidade e até por um cansaço tão profundo que a pessoa não consegue sustentar constância. O inimigo ama a desorganização da alma porque ela se transforma em desorganização de caminhos. Ele ama a exaustão porque ela diminui a vigilância. Ele ama a culpa porque ela rouba a ousadia de pedir e de avançar. Ele ama a confusão porque ela espalha a energia em direções erradas. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, receba a intervenção do céu exatamente nessas áreas. Miguel confronta a raiz espiritual da desordem e rompe o poder do que tenta prender a sua vida num ciclo de fracasso. Gabriel ilumina decisões, abre entendimento, mostra o passo certo, fecha o ouvido para vozes erradas e desperta sensibilidade para a direção do Senhor. Rafael cura feridas que vinham sabotando o seu progresso. Trata sentimentos de indignidade, visita memórias de escassez e quebra o medo que te fazia encolher diante do futuro. O bloqueio não cairá apenas porque você ouviu palavras bonitas. O bloqueio será quebrado porque Deus está tratando a estrutura inteira da sua vida, do espírito ao emocional, da mente aos caminhos práticos, do ambiente da casa às decisões de cada dia. E agora eu quero te conduzir a um ponto de entrega ainda mais profundo, porque não basta apenas ouvir, é necessário concordar com a ação de Deus. É necessário abrir o coração e deixar que esta ministração se torne clamor diante do trono. O céu está se movendo, mas o Senhor quer encontrar em você fé, rendição, reverência e disposição para permitir que Ele trate o que for preciso. Talvez você tenha chegado aqui querendo apenas uma saída financeira imediata, mas percebeu que Deus está falando com áreas muito mais profundas. Ele está falando com a sua paz, Ele está falando com a sua história, Ele está falando com as marcas invisíveis que moldaram a forma como você reage à vida. Ele está falando com os ambientes espirituais que cercam a sua casa. Ele está falando com os caminhos que você ainda irá trilhar.
E neste ponto da mensagem, eu quero que você sinta como se o céu inteiro estivesse em volta do seu lar. Miguel se posiciona nos limites da sua casa como guerreiro santo. Gabriel entra com luz nos cômodos da mente e da decisão. Rafael passa com mansidão pelos lugares das feridas e do cansaço. O Pai reina acima de tudo. E Jesus Cristo, Senhor e Salvador, é a autoridade que sustenta toda esta intervenção. Então abra o seu coração agora, respire fundo pela fé e deixe que o seu clamor se una ao clamor desta palavra. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai amado, Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, eu me coloco agora diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, aquele diante de quem todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu te peço agora por esta vida que ora comigo, por esta casa, por esta mente, por esta família, por estes caminhos e por esta história. Pai, se existe batalha invisível acontecendo por trás do que essa pessoa está vivendo, se existe opressão tentando bloquear caminhos, prender decisões, gerar medo, confusão, cansaço, escassez e abatimento, entra agora com o teu braço forte. Ordena, ó Deus, sob a autoridade de Jesus Cristo, que o arcanjo Miguel se levante em favor desta casa. Envia Miguel para guerrear contra toda a força maligna que tenta se erguer contra este lar. Envia Miguel para quebrar correntes invisíveis, cortar laços de derrota, despedaçar armadilhas escondidas, confrontar setas de inveja, repreender opressões, destruir fortalezas de medo e estagnação. Que Miguel, servo fiel do Altíssimo, se posicione agora nos limites desta casa, nas portas, nas janelas, nos caminhos, ao redor dos filhos, ao redor dos pais, ao redor da mente deste teu filho, desta tua filha, e que toda presença contrária recue diante da ordem que sai do teu trono. Pai, em nome de Jesus, eu te peço também que envies o arcanjo Gabriel com a luz da tua direção. Se esta pessoa está confusa, se não consegue discernir o passo certo, se está cercada por vozes contrárias, se está oprimida por pensamentos confusos, por medo do futuro, por ansiedade e por falta de clareza, derrama agora a tua luz. Envia Gabriel com anúncio santo, com palavra viva, com direção que vem do alto. Que Gabriel traga entendimento sobre decisões, clareza sobre caminhos, lucidez sobre oportunidades, paz sobre a mente e confirmação sobre aquilo que vem de ti. Onde havia trevas, traz luz. Onde havia ruído, traz silêncio santo. Onde havia dúvida, traz discernimento. Onde havia desespero, traz esperança. Onde havia bloqueio, traz revelação. Que esta pessoa sinta agora, no mais profundo do ser, que o Senhor não a abandonou, que o Senhor não a esqueceu, que o Senhor ainda fala, ainda aponta, ainda abre, ainda guia. E assim como em Daniel 10 houve batalha e resposta, assim como em Lucas 1 houve anúncio e cumprimento, que também nesta vida haja intervenção, esclarecimento e avanço debaixo da tua vontade. Senhor, visita agora a mente desta pessoa, quebre o ciclo da insônia, do terror noturno, da opressão silenciosa da madrugada, que o Salmo 91 se cumpra sobre ela, dá ordem aos teus anjos a respeito dela, guarda todos os seus caminhos, guarda as saídas e as entradas, guarda as conversas, as decisões, os contratos, os passos, os percursos, os lugares por onde passará, guarda as finanças, guarda o trabalho, guarda os projetos, guarda as sementes, lançadas com honestidade. Se houve perdas, traz restauração. Se houve portas fechadas, prepara caminhos novos. Se houve vergonha, derrama honra no tempo certo. Se houve humilhação, derrama dignidade. Se houve medo, derrama coragem. Se houve opressão, derrama libertação. E que a presença do teu anjo se acampe ao redor desta casa, conforme o Salmo 34, trazendo livramento real,
guarda contínua e proteção constante. Que aquilo que os olhos não veem seja, ainda assim, realidade espiritual ao redor deste lar. Que esta família seja cercada, guardada, coberta e defendida. Pai querido, em nome de Jesus, eu consagro a Ti os caminhos financeiros desta pessoa. Se existe bloqueio, quebra. Se existe nó, desata. Se existe embaraço, desembaraça. Se existe injustiça, julga com justiça. Se existe opressão espiritual afetando o trabalho, os negócios, a provisão e a estabilidade, intervém com a Tua mão forte. Dá sabedoria, dá sobriedade, dá ordem, dá clareza, dá disciplina, dá discernimento para reconhecer o que vem de Ti e rejeitar o que não vem. Livra de golpes, de decisões precipitadas, de parcerias erradas, de conselhos nocivos e de caminhos que parecem fáceis, mas terminam em dor. Abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que só trariam destruição. E faz com que esta pessoa não apenas receba recursos, mas também receba maturidade, paz e direção para viver debaixo da Tua vontade. Nós Te pedimos isso com fé, sabendo que todo poder vem de Ti, Pai, que toda autoridade está em Jesus Cristo e que os Teus arcanjos cumprem com fidelidade as ordens do Teu trono. Amém. E talvez seja exatamente por isso que o Espírito Santo trouxe você até aqui, não apenas para ouvir uma palavra, mas para permanecer em concordância com aquilo que o céu já começou a mover sobre a sua vida. Então, se esta mensagem está falando com a sua alma, permaneça firme comigo até o fim. Inscreva-se neste canal como quem decide continuar caminhando debaixo desta mesma direção. Deixe o seu like como um gesto simples, mas sincero, de concordância com esta palavra. E compartilhe esta oração com alguém que precise de proteção, clareza, cura ou livramento. Porque há momentos em que Deus toca uma vida através da fidelidade silenciosa de outra que escolheu não guardar a luz só para si. E se o seu coração estiver sendo visitado com gratidão e paz diante do Senhor, saiba também que o Pix deste canal está na descrição e no comentário fixado, disponível apenas para aqueles que desejarem, de forma livre e amorosa, semear nessa obra e ajudar esta mensagem a continuar alcançando casas, fortalecendo famílias e levando consolo, direção e esperança a quem precisa de uma intervenção do céu. Agora não se distraia, porque o que vem a seguir é santo, profundo e decisivo. E eu quero te conduzir a um clamor em que a sua fé vai se alinhar ainda mais com a movimentação de Deus sobre a sua vida. Receba agora, pela fé, o peso santo desta oração descendo sobre a sua vida. Não trate isso como algo pequeno. Não. Minimize o que o céu está fazendo enquanto você ora. Às vezes, a pessoa busca um sinal visível imediato e, por não ver tudo resolvido na mesma hora, perde a percepção do que já começou a acontecer no invisível. Mas hoje, eu te digo com toda convicção espiritual, o invisível já começou a mudar. Miguel já entrou em confronto com aquilo que te prendia. Gabriel já começou a clarear o que estava confuso. Rafael já começou a tocar o que estava ferido. Talvez os próximos passos ainda venham em processo. Talvez as mudanças externas se manifestem com o tempo certo de Deus, mas o ambiente espiritual já não é o mesmo. O céu já se moveu ao seu favor. E quem entende isso não volta para a incredulidade, não volta para o desespero, não volta para a ideia de que está sozinho. Ao contrário, começa a vigiar mais, orar mais, discernir mais, confiar mais e andar com mais reverência. Porque uma das maiores vitórias do inferno seria fazer você receber esta palavra e algumas horas depois agir como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero declarar sobre você: a fé permanecerá acesa, o entendimento permanecerá vivo,
A paz retornará em meio ao processo, e aquilo que Deus começou no invisível encontrará manifestação no tempo certo, do jeito certo e para a glória do nome dele. Voltemos mais uma vez a Daniel 10, porque há uma lição ali que precisa ser gravada em você como uma espada de discernimento. Daniel perseverou. Ele não abandonou a busca porque a resposta demorou. Ele não concluiu cedo demais que nada estava acontecendo. Ele permaneceu com o coração voltado para Deus. E quando a revelação chegou, ele entendeu que havia guerra no caminho. Quantas vezes a pessoa desiste justamente na estação em que o céu está guerreando por ela? Quantas vezes ela interpreta a resistência como sinal de fracasso, quando, na verdade, a resistência é prova de que existe algo importante sendo disputado? Meu irmão, minha irmã, as resistências que você encontrou não provam que Deus te abandonou. Muitas vezes, provam que existe batalha em torno do que o Senhor determinou para a sua vida. Se o inimigo tenta bloquear, é porque teme o que será liberado. Se o inimigo tenta te cansar, é porque teme a sua permanência em oração. Se o inimigo tenta confundir, é porque teme a clareza que Deus dará. Se o inimigo tenta ferir profundamente, é porque teme a cura que te fará caminhar com força renovada. Por isso Miguel se move. Por isso Gabriel insiste em trazer luz. Por isso Rafael toca o interior. O céu não responde de forma superficial, porque as guerras também não são superficiais. Deus está tratando com profundidade, porque o propósito dele para você não é momentâneo, é maior do que você imagina. Talvez você carregue na sua história palavras antigas que funcionaram como sentenças de bloqueio. Palavras de rejeição, palavras de menosprezo, palavras ditas por autoridades humanas, por familiares, por pessoas que deveriam apoiar, mas feriram. Palavras como: você não vai conseguir, você nasceu para sofrer, nada dá certo para você, a sua casa nunca vai prosperar, você sempre estraga tudo, você não tem capacidade, você vai repetir a história dos seus pais, você nunca sairá desse lugar. Muitas dessas palavras já foram internalizadas e se tornaram vozes dentro da mente. Mas hoje eu quero anunciar em nome de Jesus. Miguel confronta essas sentenças e as corta pela espada da verdade. Gabriel libera sobre você a voz superior do céu, a palavra viva, que redefine destino e reacende identidade. Rafael toca as feridas deixadas por cada humilhação e derrama cura onde a rejeição abriu buracos profundos. A guerra espiritual muitas vezes passa por palavras. O inimigo usa palavras para prender. Deus usa a sua palavra para libertar. E quando a verdade do Senhor entra, os decretos antigos de escassez, fracasso e indignidade começam a perder força. Você não está condenado a repetir a dor. Você não está destinado a viver eternamente debaixo de travas. Você não é definido pelo que disseram sobre você nos piores dias da sua vida. Em Cristo, a redenção, a nova história, a recomeço e os arcanjos do Altíssimo cooperam na execução dessa vontade soberana sobre os filhos de Deus. Há também famílias inteiras carregando padrões antigos de medo financeiro, desordem, conflito, perdas repetidas e sensação de que tudo sempre escapa das mãos. Gerações se acostumam com a ideia de que a vida é só aperto, susto, instabilidade, humilhação e sobrevivência. E quando uma pessoa tenta romper isso, ela não enfrenta apenas dificuldades naturais. Muitas vezes enfrenta também o peso espiritual de uma mentalidade herdada, de traumas familiares nunca tratados, de ambientes em que a paz sempre foi rara. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, ciclos podem ser interrompidos. Miguel se levanta não apenas contra ataques do presente, mas também contra correntes espirituais ligadas ao passado. Gabriel revela que uma nova história pode começar e que você não é prisioneiro inevitável do padrão que viu desde pequeno.
Rafael toca as feridas de infância, as memórias de escassez, os medos enraizados e a dor de ter crescido em ambientes sem segurança. O Senhor conhece a sua história por dentro. Ele sabe o que foi herdado, o que foi aprendido, o que foi absorvido e o que foi sofrido. E porque Ele conhece, Ele também sabe como libertar, como ensinar, como restaurar e como inaugurar um novo tempo. Receba isso com fé. Você não precisa perpetuar tudo o que viu. Debaixo da autoridade de Jesus Cristo, Deus pode erguer na sua linhagem uma nova estação de paz, honra, ordem, provisão, sobriedade, cura e proteção. E veja como a ação dos arcanjos alcança também os seus filhos e aqueles que você ama. Quantas vezes o coração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um irmão, sofre não apenas por si, mas pela preocupação com quem está ao redor. O medo de que os filhos tomem caminhos errados, o medo de que pessoas amadas sejam atingidas por acidentes, vícios, opressões, más companhias, confusões mentais, enfermidades, dores emocionais ou escolhas precipitadas. Mas hoje o céu está falando sobre a sua casa inteira. Miguel guarda a família contra ataques invisíveis. Gabriel sopra luz sobre os caminhos daqueles que você ama. Rafael derrama consolo e cura sobre relações feridas, sobre corações endurecidos, sobre distâncias dolorosas, sobre ambientes cansados. O Salmo 34 não fala de um livramento abstrato, fala de acampamento ao redor. Eu quero que você imagine pela fé esse acampamento santo envolvendo a sua família agora. Anjos em posição, guarda nos acessos da casa, proteção sobre quem sai e sobre quem entra, vigilância sobre a noite, luz sobre o dia, guerra contra o mal, cura sobre a dor, mensagem sobre a confusão. O Senhor não vê a sua família como números dispersos. Ele vê nomes, histórias, lágrimas, fraquezas e necessidades. E porque vê, Ele age. Continue crendo pelos seus. Continue clamando pelos seus. Continue consagrando os seus. Porque o céu não trabalha apenas por indivíduos isolados. Muitas vezes trabalha para preservar uma casa inteira. Agora eu preciso falar àquele que está cansado de orar e não ver tudo resolvido. Talvez você diga, eu já pedi tantas vezes, eu já chorei tanto, eu já jejuei, eu já me humilhei diante de Deus e mesmo assim ainda há lutas. Escute com atenção, a persistência da luta não anula a fidelidade do Senhor. Daniel 10 prova isso, Salmo 91 prova isso, Lucas 1 prova isso. O fato de ainda haver processo não significa que o céu não se moveu. E eu creio que hoje o Espírito Santo quer trocar em você a lente da frustração pela lente do discernimento. Em vez de interpretar tudo como demora cruel, você começará a perceber sinais da atuação de Deus ao longo do caminho. Uma paz inesperada, uma direção que surge, uma conversa que abre uma porta, uma proteção num dia difícil, um livramento silencioso, uma força nova no meio do cansaço, um medo que perde intensidade, uma ideia clara que antes não existia, um ambiente da casa que começa a mudar, uma cura interior que vai desamarrando a alma. Esses também são sinais do mover de Deus. Miguel muitas vezes trabalha em batalhas que você só entenderá depois. Gabriel muitas vezes traz clareza que parece pequena, mas muda rotas inteiras. Rafael muitas vezes cura em silêncio até que um dia você percebe que já não reage do mesmo jeito às dores antigas. Não despreze os começos, não despreze os processos. Não despreze as mudanças internas. O Deus que age no invisível sabe perfeitamente como conduzir cada etapa da sua libertação. Eu sinto que há pessoas lendo esta mensagem que viveram golpes emocionais e financeiros tão intensos que desenvolveram uma espécie de medo da esperança. Sempre que algo bom parece se aproximar, já se preparam para a decepção. Sempre que surge uma oportunidade, já imaginam o pior.
Sempre que a paz começa a voltar, já esperam a próxima crise. Esse estado de alerta constante é exaustivo e o inimigo se aproveita disso para manter a alma sob tensão. Mas hoje, Rafael toca exatamente essa ferida. Ele se aproxima com bálsamo sobre a alma traumatizada. Ele toca o coração que desaprendeu a descansar. Ele visita a mente que associou o futuro com a ameaça. Ele derrama serenidade onde o susto virou rotina. E Gabriel, ao lado, traz uma palavra nova. O amanhã não está entregue às sombras. O amanhã continua nas mãos de Deus. Miguel, por sua vez, guarda o território espiritual para que o medo não continue reinando sobre você. Veja como o céu trabalha em conjunto. Não é só guerra, não é só anúncio, não é só cura. É tudo ao mesmo tempo, na medida certa, conforme a necessidade do coração e da história. Receba agora o direito santo de voltar a respirar sem culpa, de voltar a esperar sem pânico, de voltar a crer sem a sensação de estar sendo ingênuo. Esperar em Deus não é ingenuidade, é discernimento. Orar com fé não é fugir da realidade, é entrar na realidade maior, onde o Senhor continua governando acima de tudo. Também é preciso dizer que a quebra de bloqueios financeiros passa por alinhamento do coração com Deus. Às vezes, a pessoa quer que Deus abra portas, mas resiste às correções que o Senhor deseja fazer. Quer provisão, mas não quer disciplina. Quer livramento, mas não quer vigilância. Quer direção, mas continua alimentando pressa, impulsividade e decisões emocionais. Hoje, Gabriel não vem apenas para anunciar bênçãos. Ele vem para alinhar você à voz do Pai. Miguel não vem apenas para guerrear. Ele também fortalece você para rejeitar o que precisa ser rejeitado. Rafael não vem apenas para consolar, ele também cura para que você viva de um modo diferente. Deus está interessado em quebrar o bloqueio e em sustentar o que vier depois. Por isso, abra espaço para a obediência. Se o Senhor mostrar ajustes, faça-os. Se o Senhor pedir prudência, pratique-a. Se o Senhor pedir perdão, libere-o. Se o Senhor pedir constância, permaneça. Se o Senhor pedir que você saia de ambientes de contenda, saia. Se o Senhor pedir que você renuncie a atalhos perigosos, renuncie. O céu não trabalha para te empurrar para a confusão. O céu trabalha para te conduzir à vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca será destrutiva. Às vezes será exigente, porque cura também exige verdade, mas sempre será vida, paz, ordem e futuro. Receba essa chamada ao alinhamento não como peso, mas como amor. O Pai corrige porque ama, guia porque conhece, protege porque se importa e envia os seus ministros celestiais porque não te deixou ao abandono. Há pessoas que precisam ouvir uma palavra específica hoje. Você não perdeu o favor de Deus só porque atravessou uma fase de escassez. A falta que você experimentou não é prova automática de rejeição divina. Muitas vezes, no meio da luta, o inimigo tenta te convencer de que você foi abandonado, de que Deus está com outros e não com você, de que a sua história foi esquecida, de que a sua oração é menos importante, de que você está sozinho. Mas isso é mentira. Daniel era amado e ainda assim enfrentou resistência espiritual. Maria foi favorecida e ainda assim recebeu um anúncio humanamente assustador. O povo de Deus recebeu promessas e ainda assim atravessou desertos. A luta não cancela o amor do Senhor. O processo não apaga a aliança. A demora não destrói a fidelidade do Pai. E é justamente em cenários assim que Miguel, Gabriel e Rafael se tornam ainda mais perceptíveis aos olhos da fé. Miguel prova que o céu luta por quem é amado por Deus. Gabriel prova que o céu fala com quem parece esquecido. Rafael prova que o céu cura quem sofreu demais. Então abandone agora a interpretação de rejeição. Troque a voz da condenação pela voz da aliança. Você é visto, você é lembrado, você é alcançado pelo cuidado do Senhor.
E se está em Cristo Jesus, a história final da sua vida não será escrita pela escassez, nem pelo medo, nem pela opressão, mas pela mão daquele que reina eternamente. Chegamos agora a um ponto muito sensível desta ministração, porque eu sinto que o Senhor quer derramar cura profunda sobre memórias que ainda doem quando você pensa no que passou. Há pessoas que foram traídas em negócios, enganadas por quem confiavam, exploradas no trabalho, abandonadas por pessoas que prometeram ajuda, humilhadas por não terem recursos, expostas em momentos de necessidade, feridas em relacionamentos justamente quando mais precisavam de suporte. Essas dores não desaparecem apenas porque o tempo passou. Muitas vezes elas continuam vivas, influenciando decisões, relações, medos e expectativas. Rafael, porém, não ignora esse território. Ele entra com delicadeza santa, onde a alma ainda treme. Ele toca a vergonha, a sensação de ridículo, a memória do dia difícil, o constrangimento das portas fechadas, o nó na garganta de quem pediu e não foi ouvido. E enquanto Rafael toca, Gabriel sopra entendimento para que você não interprete o futuro apenas a partir do trauma. Miguel guarda o ambiente para que o inimigo não use a dor antiga como algema para o presente. Que visitação profunda do céu é esta? Deus não te pede para fingir que não doeu. Ele te convida a entregar a dor a Ele para que ela não continue governando a sua vida. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que aquilo que tentou transformar a sua dor em destino não prevalecerá. O Senhor está reescrevendo o impacto do passado sobre o seu futuro. Quero falar agora com quem sente o corpo abatido, porque a pressão prolongada não afeta apenas as emoções, afeta também o físico. Há cansaço acumulado, dores, tensão no peito, falta de ar causada pela ansiedade, noites interrompidas, esgotamento, falta de energia, sensação de que o corpo já não responde do mesmo jeito. Rafael, ministro de cura, também toca o corpo. Não porque toda enfermidade desapareça sem processo, mas porque o Deus que criou o corpo também pode fortalecê-lo, sustentá-lo, visitá-lo e derramar sobre ele renovo. Quantas vezes o Senhor não devolve forças no meio da batalha para que a pessoa atravesse uma estação sem desmoronar? Hoje eu peço que você receba pela fé esse toque de fortalecimento. Que Rafael caminhe ao seu lado e derrame alívio sobre as áreas sobrecarregadas. Que o Senhor renove o seu sistema emocional, o seu descanso, a sua disposição, a sua capacidade de se concentrar, a sua energia para levantar e continuar. E que Miguel continue guardando você contra o peso opressor que tenta esmagar corpo e mente ao mesmo tempo. E que Gabriel continue trazendo palavras de vida, pensamentos ajustados, esperança organizada, clareza para o próximo passo. O cuidado de Deus não é fragmentado. Ele alcança o corpo, a alma, a mente, a casa, as finanças, os relacionamentos, a noite e os caminhos. Você pertence a um Deus que cuida do ser inteiro. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você comece a perceber a paz de Deus descendo sobre este momento como um manto. Não é o fim da batalha em todos os sentidos, mas é o começo de uma mudança de atmosfera. O Senhor está te tirando da sensação de abandono e te colocando sob percepção de cobertura. O Senhor está te tirando da lógica do pânico e te colocando na lógica da confiança. O Senhor está te tirando da interpretação de caos sem controle e te colocando no discernimento de que existe governo divino sobre a sua história. Miguel continua em posição de guerra ao redor da sua vida. Gabriel continua trazendo direções e anúncios de esperança. Rafael continua ministrando consolo e cura. E o Pai continua reinando soberano, enquanto Jesus Cristo, vencedor da morte e Senhor absoluto, sustenta a sua vida com mão poderosa. Não despreze a paz que começa a nascer. Não resista ao descanso que Deus quer te dar.
Algumas pessoas se acostumaram tanto com o estado de alerta que estranham quando a paz chega. Mas receba a paz. Ela não é descuido, ela é presente do céu. Ela não é ingenuidade, ela é fruto da confiança no Deus que guarda. Ela não é fuga, ela é força em repouso santo. O céu não quer apenas resolver coisas ao seu redor, quer também estabelecer paz dentro de você. Agora eu quero conduzir você à segunda oração e peço que abra o coração de maneira ainda mais profunda, porque este é um momento de consagração, cura e permanência da guarda celestial. Não ore com pressa, não leia sem entrega. Permita que cada palavra desça como bálsamo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre tudo o que diz respeito a você. Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que vê o coração quebrantado e não despreza a alma ferida, eu volto à tua presença em nome de Jesus Cristo para te pedir agora uma visitação profunda de cura, consagração e renovação sobre esta vida. Senhor, tu conheces o que ninguém mais conhece. Tu vês as lágrimas escondidas, os medos não confessados, as memórias que voltam, os traumas que ainda apertam, a dor que a pessoa não sabe explicar, o cansaço que se acumulou, as humilhações engolidas em silêncio, as noites pesadas, a sensação de carregar peso demais por tempo demais. Pai, em nome de Jesus, ordena agora que o arcanjo Rafael ministre cura sobre este teu filho, sobre esta tua filha. Envia Rafael com bálsamo celestial sobre o coração ferido, sobre a mente cansada, sobre as lembranças adoecidas, sobre as emoções esmagadas, sobre o corpo abatido. Que Rafael toque aquilo que foi quebrado pela dor, aquilo que foi trincado pela perda, aquilo que foi apertado pela ansiedade, aquilo que foi esgotado pelo medo. Que a paz do céu comece agora a descer sobre esta pessoa como um rio suave e poderoso, lavando a alma, acalmando os pensamentos, fortalecendo o íntimo e curando o que parecia fundo demais para ser tratado. Pai amado, eu te peço que consagres esta casa novamente diante de ti. Consagra o quarto, a sala, a cozinha, o portão, os caminhos de entrada e de saída, os lugares de descanso, os ambientes de convivência, o trabalho, os objetos, a rotina, as decisões, os planos. Que toda atmosfera de opressão, medo, confusão, contenda, abatimento, tristeza pesada e tensão constante seja dissipado pela tua presença. Que Miguel permaneça em guarda ao redor deste lar, repelindo todo o mal, confrontando toda seta maligna, vigiando sobre a família, sobre os filhos, sobre os projetos, sobre as noites, sobre os caminhos. Que Gabriel continue trazendo luz sobre as decisões, resposta sobre os pedidos, confirmação sobre o que vem de ti, discernimento sobre o que deve ser recusado e esperança sobre o que parecia perdido. E que Rafael permaneça ministrando consolo, cura e restauração até que esta casa experimente um novo ambiente, uma nova paz, uma nova ordem, um novo fôlego. Senhor, estabelece no invisível uma blindagem celestial contínua sobre esta família. Que os teus anjos guardem os caminhos, que o teu anjo se acampe ao redor, que o terror noturno não prevaleça, que o mal não domine a mente, que a desesperança não se instale novamente, que a confusão não encontre lugar. Pai, eu te entrego também os sonhos desta pessoa. Sonhos antigos, sonhos quebrados, sonhos adiados, sonhos que foram sufocados pela luta, pela escassez, pelo medo e pela falta de força. Em nome de Jesus, visita essa área da vida que quase morreu por dentro. Se o inimigo tentou convencer esta pessoa de que já era tarde demais, desfaz essa mentira agora. Se o inimigo plantou resignação amarga, arranca isso pela raiz.
Se o inimigo usou o trauma para dizer que não vale mais a pena tentar, quebra esse decreto falso e traz renovo. Traz coragem mansa, fé perseverante, esperança equilibrada, direção santa. Que Gabriel sopre novamente sobre os sonhos aquilo que vem do céu. Que Miguel proteja o processo de reconstrução. Que Rafael cure a dor ligada ao passado, para que a pessoa não tenha medo do futuro. Pai, derrama também tua guarda sobre os filhos, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos, sobre os vínculos familiares. Onde há distância, traz reconciliação no teu tempo. Onde há dureza, traz quebrantamento. Onde há enfermidade, derrama misericórdia. Onde há tristeza, derrama consolo. Onde há luta financeira, traz sabedoria, portas, provisão, organização e favor. Senhor Deus, eu te peço que o teu cuidado permaneça sobre as noites desta pessoa. Quantas batalhas foram travadas na madrugada, quantas lágrimas caíram quando ninguém via, quantos pensamentos atacaram, quantas sensações de abandono tentaram tomar conta. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, eu peço, envia a guarda celestial contínua sobre as noites, sobre o sono, sobre o descanso, sobre o corpo, sobre a mente. Que Miguel se posicione como sentinela santa. Que Gabriel sopre pensamentos de paz e verdades do céu. Que Rafael ministre serenidade profunda, a ponto de o coração conseguir repousar debaixo da tua mão. E quando esta pessoa acordar, que acorde com mais força, mais paz e mais convicção de que o Senhor está com ela. Eu te peço, Pai, que seles esta casa, esta mente, este corpo, esta história e estes caminhos com o teu amor e com a tua guarda. Nós confiamos em ti. Toda a nossa esperança está em ti. Todo o nosso socorro vem de ti. Toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. E os teus arcanjos, servos fiéis, cumprem com perfeição aquilo que o teu trono determina. Recebe, Senhor, esta oração e transforma este ambiente, esta vida e esta história para a glória do teu nome. Amém. Permaneça alguns instantes dentro desta paz. Não tenha pressa de sair dela. Deixe que a oração ecoe. Deixe que o alívio encontre lugar dentro de você. Deixe que a sua alma perceba que foi visitada. O céu continua em movimento, mas agora com um tipo de paz que faz o coração entender que está coberto. Você não precisa resolver tudo hoje, mas pode descansar hoje sabendo que Deus já começou a agir. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas pode seguir agora com a certeza de que Gabriel continua trazendo luz. Você não precisa enxergar toda a guerra, mas pode seguir sabendo que Miguel continua em guarda. Você não precisa fingir que não foi ferido, mas pode seguir sabendo que Rafael continua ministrando cura. E acima de tudo, você pode continuar porque o Pai não abandonou a sua causa. E Jesus Cristo continua sendo o nome sobre todo nome. O Senhor soberano, diante de quem o mal se curva. A morte foi vencida e toda a potestade já foi despojada do seu poder final. Eu quero declarar sobre a sua vida, antes de concluirmos, algumas verdades espirituais que precisam ser abraçadas pela fé. Não como frases vazias, mas como convicções para os próximos dias. O que estava tentando te sufocar não terá a última palavra. O que estava tentando fechar todos os caminhos não é maior do que a ordem do céu sobre a sua história. O que parecia prisão definitiva será confrontado pela intervenção do Deus que abre portas onde não havia rota. O ambiente da sua casa não permanecerá debaixo da mesma opressão. A sua mente não continuará entregue ao mesmo nível de confusão. O seu coração não será governado para sempre pelos mesmos traumas. Os seus caminhos não continuarão indefinidamente debaixo do mesmo peso. Talvez o processo venha em etapas. Talvez Deus te conduza passo a passo. Talvez algumas respostas cheguem de formas inesperadas e outras através de perseverança e alinhamento. Mas o que importa é isto:
O céu está em missão ao seu respeito. Miguel continua em guerra. Gabriel continua anunciando e iluminando. Rafael continua curando e consolando. E tudo isso sob o comando perfeito do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Portanto, não entregue a sua imaginação à derrota. Entregue a sua imaginação à revelação do cuidado divino. Não alimente as imagens do fracasso. Alimente a visão do céu se movendo ao seu redor. Talvez, depois desta mensagem, o inimigo ainda tente voltar com pensamentos de dúvida, tentando sussurrar que nada aconteceu, que tudo continua igual, que isso foi apenas emoção. Quando isso acontecer, responda com a palavra. Diga a si mesmo que Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Diga a si mesmo que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Diga a si mesmo que há batalhas invisíveis e que a demora não significa abandono. Diga a si mesmo que Deus ainda envia anúncios e recomeços por meio da sua palavra viva. Diga a si mesmo que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que pertencem ao Senhor. Diga a si mesmo que Jesus Cristo reina, que o Pai continua soberano e que o céu não deixou a sua vida à mercê do caos. A guerra espiritual também envolve a maneira como você responde às sugestões da escuridão. Por isso, vigie o que você alimenta. Vigie as palavras que você diz. Vigie os ambientes em que você se entrega. Vigie o desespero. Vigie a precipitação. Vigie a autossabotagem. E enquanto vigia, continue se lembrando de que não vigia sozinho. Miguel guarda, Gabriel ilumina, Rafael consola e o Senhor te sustenta. Meu irmão, minha irmã, o que eu sinto fortemente ao encerrar esta ministração é que o céu está estabelecendo sobre você e sobre a sua família uma espécie de blindagem santa, não no sentido de ausência total de lutas humanas, mas no sentido de cobertura, discernimento, livramento, direção e paz em meio à caminhada. Há uma diferença entre viver exposto e viver guardado. Quem vive guardado ainda atravessa processos, mas não caminha sozinho. Ainda enfrenta batalhas, mas não sem auxílio. Ainda sente peso, mas encontra socorro. Ainda passa por noites difíceis, mas não sem anjos em posição. Ainda precisa decidir, mas não sem luz. Ainda precisa se curar, mas não sem bálsamo. Essa é a diferença que o céu quer estabelecer sobre a sua vida. E eu creio que a partir de hoje, você começará a discernir mais claramente os sinais dessa cobertura. Um livramento que poderia ter sido grave, uma calma que não vinha de você, uma direção precisa, uma proteção silenciosa, uma cura gradual, um coração menos esmagado, uma mente mais clara, uma esperança mais firme, um ambiente da casa mais leve. Não despreze esses sinais. Eles são vestígios da ação de Deus no invisível. Então eu concluo dizendo a você, com toda a força espiritual desta palavra, Deus não abandona os seus. O céu permanece em movimento, os arcanjos do Senhor continuam em missão. Miguel continua guerreando contra aquilo que se levanta contra a sua vida. Gabriel continua trazendo respostas, direção e começos divinos. Rafael continua derramando cura, consolo e restauração. O Pai continua emitindo ordens de socorro. Jesus Cristo continua sendo a autoridade suprema diante da qual toda força contrária se dobra. E sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua família, sobre os seus caminhos e sobre o seu futuro, existe uma cobertura sobrenatural sendo estabelecida. Receba isso. Abrace isso. Caminhe debaixo disso. Durma debaixo disso. Ore debaixo disso. Decida debaixo disso. Trabalhe debaixo disso. Recomece debaixo disso. Porque aquilo que o céu começou a fazer hoje não é pequeno, não é vazio, não é emocionalismo passageiro. É intervenção, é cuidado, é guerra santa, é revelação, é cura, é presença, é o amor de Deus tocando você de forma real.
Se esta palavra alcançou o seu coração, não deixe que ela termine apenas em você. Permaneça conosco, inscreva-se neste canal como quem escolhe continuar caminhando na mesma fé, no mesmo propósito e na mesma esperança. Deixe o seu like como sinal de concordância com aquilo que Deus ministrou ao seu espírito e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de proteção, resposta, cura ou livramento, porque muitas vezes o céu usa um coração disposto para fazer a sua voz chegar exatamente onde alguém já não tinha mais forças. E se com liberdade, paz e gratidão diante do Senhor, você sentir no coração o desejo de cooperar com esta obra, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado, como uma possibilidade voluntária e reverente de semear com amor, para que esta luz continue acesa, levando oração, palavra, consolo e esperança a mais lares e mais famílias. Que o Senhor te guarde, que Miguel proteja os teus caminhos, que Gabriel ilumine as tuas decisões, que Rafael derrame cura e descanso sobre a tua casa, e que a paz de Deus permaneça sobre você e sobre os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém.